Terça-feira, então, é o dia da gente receber no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli. Frachelli, prazer recebê-lo mais uma vez, obrigado pela presença. A gente toda semana faz uma análise, né, e já recuperando os últimos movimentos da economia. E nós temos aí alguns dados importantes, né? O crescimento do PIB, isso em 2 trimestres consecutivos. Nós temos a relação ao IPCA também reduzindo, que é o índice que determina a inflação, e a conjuntura econômica, como é que está? Porque está havendo uma melhora com o aumento do consumo, Exatamente. Mas não só isso. Bem, nós estamos deixando para trás a maior recessão da nossa história. E essa recessão, ela começou a ser abandonada à medida que no primeiro trimestre nós temos um crescimento de 1,4% e no segundo trimestre o PIB cresceu 0,2%. Esse crescimento de 0,2%, do lado da oferta, se dá através do crescimento do setor de serviços e do lado da demanda através do consumo. O presidente do Banco Central já havia dito que a recuperação brasileira não se daria da forma convencional, através do aumento do investimento, mas através do aumento do consumo. Isso se confirmou. Isso não estava ocorrendo. Não estava ocorrendo. E é a primeira vez que tu estás falando sobre deixando a crise para trás. Exatamente. É isso? Deixando a recessão para trás. Não significa que automaticamente a economia volta a crescer. Nós estamos ali com um desempenho muito baixo. Então é um desafio imenso pela frente, depois de abandonar a recessão, que o crescimento da economia venha. Sim, nós estamos aí saindo do negativo, indo para o zero. Exatamente. E lentamente crescendo. Nós chegamos ao fundo do poço e a partir de agora nós temos que recuperar. E esse é o maior desafio do presidente Temer. E esse movimento está acontecendo então? Bem, ele está acontecendo, mas ainda muito brando, né? O aumento de serviço foi na ordem de 0,7% e o aumento de consumo que permitiu que o PIB crescesse apenas 0,2%. É muito pouco. E a questão da inflação? Então, abaixo até do que da previsão anterior. Bem, a inflação vem caindo, né, por causa da recessão. Da falta do consumo anterior. Exatamente. E também por causa da redução dos juros. Então, essa combinação foi favorável. Isso estabiliza o preço. Quanto estabiliza o preço, automaticamente os salários reais começam a melhorar e isso repercute no consumo. E uma previsão assim até o final do ano, podemos ter novidades ou vai ser nesse compasso lento? Bem, o governo já optou por trabalhar o número de 2018. O Brasil vai crescer 2% em 2018. Para 2017, quase ninguém arrisca um número, né? Porque a recuperação é muito tênue. Sim, um pouco acima do zero, mas aí com uma projeção melhor para 18, teremos aí 19, 20, mais algum tempo para... Mais algum tempo. Só que há alguns problemas, né? A questão do gasto público, ele vai voltar a ter superávit somente em 2020. Então a crise das finanças públicas deve continuar. O que está bom na economia brasileira é a parte das exportações, é a parte do envio de automóveis para a Argentina, né? Esse segmento da indústria automobilística está se recuperando. E o que trabalha nessa cadeia do setor. Ainda na questão dessa relação da crise política com a econômica, nós temos aí a questão das delações, até da JBS, que está sendo questionada, a questão da delação. Isso pode mudar ainda os rumos, a questão até contra denúncias contra o próprio presidente. Bem, ontem a apresentação do Procurador-Geral da República, Nego Janoa, me surpreendeu, né? Porque todos imaginavam que viria uma segunda denúncia contra o presidente a partir da delação. Ontem ele colocou em dúvida a própria delação. Só que, e aí é um fato muito estranho, nas 4 gravações que foram entregues à Procuradoria, uma delas nada tinha a ver com a delação anterior. Só que ela trazia informações gravíssimas. Novas. Com relação à Procuradoria e o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo por enquanto agora é expectativa. Acho que a crise política não se resolveu, pode até se intensificar, mas a delação anterior da JBS, essa certamente se fragilizou. O presidente Temer estava, né, em viagem, participando da reunião do BRICS, e tem uma decisão até de ter uma agência, um escritório do Banco do BRICS aqui no Brasil. Isso aí tem alguma mudança positiva para nós? Eu acredito que sim, né? Porque hoje o grande investidor internacional é a China. Tem reservas expressivas
E ela digamos, pode ser o grande parceiro brasileiro, como já está sendo com relação à China, à Argentina. Então, eu acredito que investimentos em infraestrutura, energia, transportes, aeroportos, isso aí nós podemos ser beneficiados pelos investimentos da China. Para finalizar, por quem está nos acompanhando, dá para ter um pouco mais de otimismo a partir de agora, até porque os empregos precisam ser recuperados, né? Bem, eu acho que nós temos dois desafios pela frente. Em primeiro lugar, retomou o crescimento. Nós terminamos a recessão, o que seria automático, retomou o crescimento, ele vem lentamente. E em segundo lugar, eu não acredito que nós possamos consolidar um quadro à frente com a crise política. O presidente da República tem que encaminhar propostas. E ele estando com baixa credibilidade, isso é um impasse muito grande para a economia. E o blog, como é que está? Continua. Ontem eu tive digamos assim, uma pessoa do 48º país, a Polinésia Francesa, e isso tem sido muito gratificante. Então tá, AntônioCarlosFraquelli.com é o blog. Obrigado, Fraquelli, pelas informações. Seguimos aqui com o Espaço Público, destacando agora que o Parlamento Gaúcho apoia ações do Comitê em Defesa da Educação Pública do Estado. Avaliar a aplicação do Plano Estadual de Educação é uma das metas deste grupo. Criado em abril deste ano, o Comitê Gaúcho é uma iniciativa do Conselho Estadual de Educação para fortalecer a luta pelo ensino público de qualidade. Entre os objetivos do grupo está a cobrança de recursos federais para a implementação dos planos municipais, estadual e nacional de educação.